Então eu preciso deixar claro aqui que não é o arquétipo que tem o lado sombra, é você que tem uma predisposição de se identificar com uma característica que você julga ser negativa de um arquétipo. Agora você vai entender o que é essa questão de sombra nos arquétipos, o que a gente pode fazer para driblar ou amenizar os efeitos dessa sombra. Você só ativa a sombra de um arquétipo quando você resiste ao efeito luz dele. Você pode se identificar com o lado sombra, porém você só vai acessar o lado sombra de um arquétipo se você tiver uma predisposição de já ter essas características dentro de você. Quer ver um exemplo? Arquétipo da borboleta. Autoconhecimento através da transformação de dentro para fora. Porém, o lado sombra da borboleta geralmente é uma solidão. Só que veja, para uns, solidão é sinônimo de solitude. Algumas pessoas gostam de ficar sozinha, amam ter o seu tempo, não se importam em estar na presença de outras pessoas, preferem passar pelo seu processo individualmente, não querem ajuda de ninguém, não querem ninguém se metendo na vida delas e levam isso como solitude. Enquanto para outras pessoas, estar sozinho, não ter ajuda, não ter um movimento em grupo é questão de solidão. A pessoa se sente extremamente solitária e infeliz por conta disso. Isso acontece quando você resiste ao arquétipo, quando você resiste às mudanças que ele vem promover. A borboleta é um arquétipo de transformação. Então, por consequência, ela vai fazer você mudar um monte de coisa na sua vida. Essa mudança pode trazer resistência e aí você acessa o lado sombra. Só que para uns, solidão é ruim, para outros, solidão é bom. Um arquétipo, ele é a soma da sua concepção sobre ele, mais as características próprias do arquétipo. Então a borboleta tem a característica própria somada ao significado que você dá para ela. Então eu preciso deixar claro aqui que não é o arquétipo que tem o lado sombra, é você que tem uma predisposição de se identificar com uma característica que você julga ser negativa de um arquétipo. E aí entra a autoanálise. Você precisa se conhecer para entender que ao escolher o arquétipo da borboleta, por exemplo, seguindo a mesma linha de exemplo, você vai pensar, realmente eu não gosto de solidão. Então se eu me perceber solitária, é porque eu sei que eu estou me identificando com o lado sombra desse arquétipo, porque afinal de contas eu já tenho uma predisposição de me sentir solitária e já que isso está acontecendo, significa que eu estou resistindo ao arquétipo. O lado sombra é seu, não é do arquétipo. É a sua predisposição em já ter essa característica que para muitos é considerada negativa. Por isso que nos meus vídeos vocês vão ver algumas pessoas falando: comigo não aconteceu isso, comigo não aconteceu aquilo. Por quê? Cada pessoa é individual. E é por esse motivo que quando vocês me perguntam, me pedem um arquétipo para que eu indique, eu não indico. Porque eu tenho que ter responsabilidade naquilo que eu falo. Eu preciso de um contexto enorme, conhecer a sua vida, quais são as suas questões mais aprofundadas, seus objetivos. Eu não posso, através de, por exemplo, um comentário, te indicar um arquétipo, porque eu não sei qual lado, sombra ou luz, você pode se identificar. E seria irresponsável da minha parte fazer isso. Então, para recapitular, você só vai entrar em contato com a sombra do arquétipo se você tiver uma predisposição referente a essa característica, e você também só vai entrar em contato se você resistir ao lado luz do arquétipo. Deixa a mudança acontecer. Se você quer usar o arquétipo para que a sua vida mude, quando a mudança bate na sua porta, você tem que aceitar. É uma questão de estar com a mente aberta e o coração aberto para receber de tudo e de todos. A professora Mabel Cristina, ela usa um termo muito legal, ela fala que a gente pode abafar os arquétipos. O arquétipo quer agir, o arquétipo quer fazer a nossa vida mudar, porém a gente abafa e aí acaba se identificando com o lado sombra só, porque a gente continua na mesma seara. E aí o arquétipo não funciona e aí você não obtém a mudança que você tanto queria.